Você esqueceu que já é rico. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, uma força invisível está trabalhando dentro de você, mais poderosa do que qualquer circunstância externa, do que qualquer número em um extrato bancário, do que qualquer medo que você já tenha sentido. Essa força não conhece limites, não conhece escassez, não conhece impossibilidade. Ela é o próprio princípio criador que respira através de você, pensa através de você, vive através de você. Mas você aprendeu a acreditar em outra coisa. Você aprendeu a tomar a superfície das coisas como verdade, a aparência como causa, a falta como inevitável. E assim o seu subconsciente, esse reino silencioso e fértil dentro de você, tornou-se o servo fiel de uma crença que nunca foi verdadeiramente sua. Ele começou a criar escassez porque você esperava escassez. Começou a manifestar limitação porque você considerava a limitação real. Mas agora, neste momento de silêncio, você pode começar a lembrar a verdade. Não aprender, mas lembrar. Porque lá no fundo, sob todas as camadas de condicionamento, sob todas as histórias que você contou sobre si mesmo, existe uma certeza que nunca foi abalada. A certeza de que a abundância é o estado natural da vida. Que a riqueza não é algo que você precisa merecer, mas algo que já existe na substância invisível da sua consciência e só está esperando para tomar forma. Joseph Murphy entendia o que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. Ele entendia que o subconsciente não diferencia o verdadeiro do imaginado. Ele não julga, não analisa. Simplesmente aceita as impressões que você lhe dá e as transforma com absoluta fidelidade em experiência. Se você constantemente lhe dá a impressão de falta, se você vai dormir com a sensação de que nunca há o suficiente, de que as contas estão te sufocando, de que a riqueza é para os outros, mas não para você, então esse reino silencioso dentro de você começará a tecer exatamente essa realidade. Não por maldade, não como castigo, mas porque essa é a sua natureza. Criar aquilo que você lhe é apresentado como verdadeiro. O subconsciente é como uma terra que aceita qualquer semente que você plante. Ele não pergunta se a semente é boa ou ruim. Ele simplesmente a faz crescer. E a colheita que você vê na sua vida não é outra coisa senão o fruto das sementes que você plantou ontem, na semana passada, no ano passado. A maioria das pessoas olha para as circunstâncias externas e acha que elas são a causa do seu sofrimento. Mas Murphy percebeu que as circunstâncias externas nunca são a causa. Elas são sempre o efeito. A causa está mais fundo, no silêncio interior silencioso, onde moram as suas crenças, onde as suas suposições inconscientes sobre a vida têm raízes. E é aqui que começa o verdadeiro trabalho. Não o trabalho de lutar, não o trabalho de duvidar ou apenas esperar, mas o trabalho suave e constante de replantar. Você precisa começar a plantar outras sementes. Precisa começar a dar ao seu subconsciente novas impressões, impressões de abundância, de segurança, da tranquila certeza de que o universo é um lugar onde há o suficiente para todos, inclusive para você. E aqui se revela um dos segredos mais profundos que Murphy ensinou. O momento de adormecer é o momento mais sagrado do dia. É o momento em que a porta entre a mente consciente e o subconsciente fica completamente aberta. É o momento em que as defesas racionais se dissolvem, em que a voz da dúvida cala, em que o mundo das aparências perde o poder sobre você. Nesse momento você está mais receptivo. Nesse momento, aquilo que você sente e acredita pode descer fundo nas camadas do seu subconsciente sem resistência, sem análise, sem a voz que diz: isso é impossível. Se você, portanto, adormece com medo,
com o pensamento de que não tem o suficiente, de que a vida é dura, de que dinheiro é difícil de ganhar, então você está entregando essas crenças na sua forma mais pura ao centro criador dentro de você. E enquanto você dorme, enquanto o corpo descansa, o subconsciente trabalha a noite toda para confirmar essas crenças no mundo externo. Mas imagine o que acontece quando você inverte esse processo. Imagine o que acontece quando você escolhe conscientemente o último pensamento antes de dormir. Quando, em vez de cair na espiral da preocupação, você suavemente direciona a atenção para um sentimento de gratidão. Quando você imagina como seria se todas as suas necessidades já estivessem atendidas. Quando você sente no corpo a sensação de segurança, de paz, de tranquila confiança, não como algo que precisa alcançar, mas como algo que já está aí. Murphy ensinou que o subconsciente só responde ao sentimento. Palavras sozinhas não bastam. Você pode dizer 100 vezes "eu sou rico", mas se o sentimento que acompanha essas palavras for de desespero, de tomara que funcione, então é esse sentimento que o subconsciente recebe, não as palavras. O sentimento é a linguagem do subconsciente. O sentimento é a força criadora que transforma a substância invisível da consciência em forma visível. Portanto, se você adormece com o sentimento de abundância, com a tranquila e relaxada certeza de que o universo te apoia, de que a riqueza está a caminho, de que você já vive no estado de consciência onde a falta é impossível, então algo profundo começa a acontecer. Enquanto você dorme, as fronteiras da sua consciência individual se dissolvem. Você entra em um campo maior, no que Murphy chamava de consciência universal, a inteligência infinita que permeia todas as coisas, que contém todas as possibilidades. Nesse estado, você não é mais apenas você mesmo. Você está conectado à fonte de todo o ser, à força criadora que cria mundos, que gera vida, que faz surgir do nada tudo o que existe. E nesse estado, quando a mente consciente está em silêncio, quando nenhum pensamento de impossibilidade te incomoda, quando nenhuma memória de fracassos passados te prende, o seu subconsciente começa a entrelaçar as impressões que você lhe deu na matriz da inteligência universal. Ele começa a puxar fios invisíveis, a organizar circunstâncias, a trazer pessoas para a sua vida, a abrir oportunidades que antes pareciam fechadas. Não por mágica, não por acaso, mas pela lei que sempre funciona, a lei da correspondência mental, a lei de que o mundo externo sempre tem que refletir o mundo interno. Quando o interno muda, o externo tem que mudar. Não há exceção a essa lei. Ela funciona com a mesma precisão da lei da gravidade, com a mesma confiabilidade da lei de causa e efeito. A maioria das pessoas vive em estado de reação. Elas veem as circunstâncias e reagem emocionalmente a elas. Veem falta na conta bancária e sentem medo. Veem uma conta não paga e sentem pânico. E então, a partir desse estado de medo e pânico, começam a agir, planejar, tentar mudar as coisas. Mas Murphy sabia que essa abordagem nunca pode funcionar, porque enquanto você age a partir da consciência da falta, você só vai criar mais falta. Enquanto o sentimento predominante for medo, o subconsciente vai te dar mais motivos para ter medo. Isso não é castigo. Não é o universo trabalhando contra você, é simplesmente a lei. O subconsciente não tem como fazer outra coisa senão manifestar aquilo que você lhe apresenta como real. Portanto, se você quer ver mudança verdadeira na sua vida, se quer realmente experimentar riqueza, não apenas por um momento, mas como estado permanente, então você precisa parar de reagir às circunstâncias. Precisa parar de ver o mundo externo como a fonte dos seus sentimentos. Precisa começar a viver de dentro para fora. Precisa começar a cultivar primeiro o sentimento que deseja ter. E então,
O mundo externo vai se ajustar para confirmar esse sentimento, e é aqui que está a profunda sabedoria do sono. O sono não é apenas descanso para o corpo. O sono é o estado em que você está menos influenciado pelo mundo externo. À noite, não há notícias para te assustar. Não há pessoas dizendo o que é possível ou impossível. Não há contas na sua frente. Há apenas você e a sua vida interior. E quando você aprende a usar esse estado, quando aprende a moldar conscientemente o momento de adormecer, você transforma a noite numa oficina de criação. Cada noite vira uma oportunidade de plantar novas crenças no seu subconsciente. Cada noite vira um ritual sagrado em que você se separa dos velhos padrões de falta e se une à consciência da abundância. Murphy recomendava uma prática simples antes de dormir. Nada complicado, nada longo. Simples e poderosa. Você se deita, fecha os olhos e começa a relaxar. Deixa as tensões do dia irem embora. Deixa os pensamentos virem e irem sem se apegar a eles. E então, quando você chega naquele estado entre o acordado e o sono, aquele estado hipnagógico em que a porta para o subconsciente se abre, você começa a imaginar com tranquila certeza uma cena. Você não imagina que um dia será rico. Você imagina que já é rico. Você sente como seria se todas as suas necessidades já estivessem atendidas. Você se vê vivendo em paz, se sentindo seguro, sabendo que há mais do que o suficiente. Você não deixa essa imagem apenas na cabeça, você deixa ela fluir por todo o corpo. Você sente o alívio, sente a gratidão, sente a alegria silenciosa que surge quando você sabe que está cuidado. E enquanto carrega esse sentimento dentro de você, enquanto o nutre e aprofunda, você desliza para o sono. A última coisa que a sua mente consciente sente antes de se dissolver é esse sentimento de abundância. E esse sentimento desce fundo nas camadas do seu subconsciente. Torna-se uma crença, torna-se uma verdade que o subconsciente não questiona. E enquanto você dorme, esse reino silencioso dentro de você trabalha para manifestar essa verdade no mundo externo. Ele começa a refazer os fios do destino, começa a criar sincronicidades, a organizar encontros, a inspirar pensamentos na cabeça de outras pessoas que levam a ações que te favorecem. Tudo isso acontece sem que você precise fazer nada. Tudo isso acontece porque a lei funciona, porque o subconsciente cumpre a sua tarefa, porque a inteligência universal está sempre pronta para manifestar aquilo que você aceita como verdadeiro. Mas aqui está o ponto decisivo que muitas pessoas não entendem. Não se trata de enganar o subconsciente. Não se trata de fingir que você é rico, enquanto lá no fundo você sabe que não é. O subconsciente não pode ser enganado. Ele só responde à convicção verdadeira, ao sentimento verdadeiro. Se você tenta repetir afirmações enquanto o coração está cheio de dúvida, o subconsciente vai receber a dúvida, não a afirmação. Por isso, Murphy ensinava que a chave não está no mergulho no sentimento, não na repetição de palavras. Você precisa tornar o sentimento tão real que ele seja mais verdadeiro para você do que as circunstâncias que está vendo no momento. Você precisa aprender a viver na imaginação de tal forma que a imaginação vire realidade. E isso exige prática, exige paciência, exige que você, toda noite antes de dormir, se lembre de que o que você está vendo não é o fim da história. As circunstâncias externas são apenas a sombra do que estava dentro de você. Quando você muda o dentro, a sombra tem que mudar. É impossível que ela continue igual. E assim você começa a mudar a sua relação com o sono. Você começa a entender que cada noite é um renascimento. Cada noite é a possibilidade de acordar como outra pessoa. Não no sentido externo, mas no interno. Como alguém que está mais profundamente ancorado na certeza de que a abundância é o seu estado natural.
como alguém cujo subconsciente foi cada vez mais limpo dos velhos padrões de falta e cada vez mais saturado com a consciência da riqueza. E, com o tempo, se você continuar essa prática, se noite após noite você adormecer com o sentimento de abundância, você começará a perceber mudanças na sua vida. Pequenas mudanças no começo. Talvez uma oportunidade inesperada. Talvez um pensamento que leva a uma ideia, que leva a uma renda. Talvez um encontro com alguém que te mostra um caminho que você não tinha visto antes. Essas coisas parecem coincidência, mas Murphy sabia que coincidência não existe. Tudo é resultado da lei. Tudo é a resposta do universo às crenças que você carrega. O desafio está em não duvidar durante esse período de transição. As crenças antigas são fortes, elas estão profundamente enraizadas, elas vão tentar voltar. Você terá momentos em que vai pensar: isso não está funcionando, nada mudou, continuo no mesmo lugar. E nesses momentos, você precisa se lembrar de que a mudança acontece primeiro no invisível. O mundo externo leva tempo para se ajustar. É como uma semente que você planta na terra. Você não vê ela crescer imediatamente. Passam dias, passam semanas, e se você ficar cavando a terra para ver se está acontecendo alguma coisa, você destrói o processo. Você precisa confiar, precisa saber que algo está acontecendo debaixo da superfície, que as raízes estão se espalhando, que a vida está surgindo, que a manifestação está se preparando, e um dia, quando você menos esperar, o broto rompe a terra, e o que era invisível vira visível, o que parecia impossível vira natural. Murphy dizia que o subconsciente nunca falha, ele não pode falhar, ele é sempre bem-sucedido naquilo que faz. A pergunta é apenas: o que você está dando para ele manifestar? Você está lhe dando medo ou confiança? Falta ou abundância? A crença de que a vida é difícil ou a crença de que a vida te sustenta? E aqui a responsabilidade fica clara. Você não é vítima das suas circunstâncias. Você é o criador da sua experiência. Não no sentido de controlar cada detalhe, mas no sentido de escolher a postura interna de onde tudo o mais flui. Você escolhe no que acredita. Você escolhe o que sente. Você escolhe com que pensamentos vai dormir. E essas escolhas, por menores que pareçam, são as ações mais poderosas que você pode fazer. Porque elas determinam o que o subconsciente vai manifestar. Elas determinam que realidade vai se desdobrar diante de você. A maioria das pessoas espera as circunstâncias mudarem para só então se permitir se sentir diferente. Pensam: quando eu tiver dinheiro suficiente, aí vou me sentir seguro. Quando conseguir o emprego, aí vou me sentir bem-sucedido. Mas isso é o inverso da lei. Murphy ensinava que você tem que cultivar primeiro o sentimento e depois as circunstâncias seguem. Você tem que se sentir seguro antes que a segurança apareça na forma externa. Você tem que se sentir rico antes que a riqueza se manifeste. O sentimento é a causa. As circunstâncias são o efeito. Nunca o contrário. E é por isso que o momento de adormecer é tão decisivo. Porque é o momento em que você tem a chance de cultivar o sentimento sem distração, sem o mundo externo te bombardear com provas do contrário, em que você pode simplesmente estar no silêncio do seu interior e escolher o que quer sentir. Você pode escolher se sentir amado mesmo que ninguém esteja ali. Pode escolher se sentir rico mesmo que a conta esteja vazia. Pode escolher se sentir bem-sucedido mesmo que ainda não tenha prova disso. E esse sentimento, quando você o alimenta noite após noite, quando você o faz descer fundo no subconsciente, vira a vibração dominante da sua vida, vira a lente pela qual o subconsciente interpreta o mundo, vira a força magnética que atrai pessoas, circunstâncias e oportunidades que estão em sintonia com essa vibração.
Murphy chamava isso de lei da atração, mas não no sentido místico. Ele queria dizer como realidade psicológica e espiritual. Que aquilo que você é por dentro atrai aquilo que você experimenta por fora. Que o seu mundo interno é o projeto segundo o qual o mundo externo se molda. Então, quando você for para a cama hoje à noite, quando estiver se preparando para dormir, lembre-se de que você não está apenas encerrando mais um dia. Você está preparando a criação de amanhã. Você está semeando as sementes da colheita que vai aparecer na sua vida. E você tem escolha de quais sementes vai plantar. Vai plantar as sementes velhas da falta, do medo, da limitação, ou vai plantar sementes novas, sementes de abundância, de confiança, da tranquila certeza de que o universo trabalha a seu favor e não contra você? A escolha é sua. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode programar o seu subconsciente por você. Só você tem acesso a esse reino interior. Só você pode abrir a porta e levar as impressões certas para dentro. E quando você faz isso, quando assume a responsabilidade pelo seu mundo interno, quando para de ser vítima das circunstâncias e começa a ser criador consciente, então você vai viver um milagre. Não um milagre que quebra as leis da natureza, mas um milagre no sentido de algo que sempre foi possível, mas que você nunca tinha permitido. O milagre de a vida se abrir, de portas que pareciam fechadas se abrirem, de caminhos aparecerem onde não havia nenhum, de riqueza fluir até você não porque você trabalhou mais duro, mas porque você emitiu uma vibração diferente. Murphy contava histórias de pessoas que viveram anos na falta e que, depois de compreenderem esse único princípio, em pouco tempo viviam em abundância. Não porque o mundo externo tinha mudado de repente, mas porque o mundo interno delas tinha mudado. Porque elas pararam de acreditar na falta e começaram a acreditar na abundância. E o subconsciente, que não tem outra escolha senão obedecer, começou imediatamente a transformar essa nova crença em experiência. Essa é a poder que está dentro de você. Esse é o poder que Murphy ensinou a vida inteira. O poder do subconsciente, o poder da fé, o poder do sentimento. Esse poder nunca dorme. Ele trabalha o tempo todo. Trabalha quando você está acordado e trabalha quando você dorme. E quando você dorme, quando o mundo externo está quieto, quando nenhuma distração te atrapalha, ele trabalha com ainda mais intensidade. Ele mergulha no campo universal de possibilidades, puxa fios que você não vê, organiza encontros que ainda não aconteceram, abre caminhos que ainda não são visíveis. E quando você acorda de manhã, quando volta ao mundo das formas, esses arranjos invisíveis começam a se mostrar. Uma ideia te vem, uma ligação te chega, uma oportunidade se apresenta e você pode pensar que é acaso. Mas não é acaso, é a lei funcionando, é o subconsciente cumprindo a sua função. A lição mais profunda que Murphy deixou talvez seja esta: você nunca está separado da fonte, que riqueza, saúde, felicidade, sucesso, tudo isso já existe na substância invisível da consciência. Não está esperando você merecer, está esperando você aceitar, está esperando você aceitar como verdadeiro, está esperando você parar de lutar contra e começar a fluir com. A maioria das pessoas passa a vida lutando contra a falta, lutando contra as circunstâncias, lutando contra si mesmas, e essa luta as esgota sem mudar nada, porque a luta vem do sentimento de falta, e enquanto você age a partir da falta, você gera mais falta. Murphy ensinou outro caminho, um caminho de permissão, um caminho de confiança, um caminho em que você reconhece que o poder já está dentro de você, que a abundância já está aí, que você só precisa direcionar a atenção para ela, alinhar o sentimento com ela, e o mundo externo vai se ajustar. Ele não tem escolha. Essa é a lei. Então,
quando você for dormir esta noite, solte as preocupações, solte os medos, solte as histórias de falta que você contou a si mesmo. Permita-se, por um momento, acreditar que outra coisa é possível. Permita-se sentir como seria se você já tivesse aquilo que deseja, não como esperança distante, mas como realidade presente. Sinta o alívio, sinta a gratidão, sinta a alegria silenciosa. E enquanto carrega esse sentimento dentro de você, deixe-se deslizar para o sono. Deixe que esse sentimento seja a última coisa que a sua mente consciente toque. E então, confie. Confie que o subconsciente sabe o que ir fazer. Confie que a inteligência universal trabalha a seu favor. Confie que a lei funciona, porque ela funciona, sempre funcionou, sempre vai funcionar. A pergunta é só se você trabalha com ela ou contra ela, se você lhe dá as impressões certas ou as erradas, se você lhe apresenta falta ou abundância. A escolha é sua, e cada noite é uma nova oportunidade de fazer a escolha certa. Cada noite é uma nova oportunidade de saturar o subconsciente com o sentimento de riqueza. E quando você faz isso, quando torna isso um hábito, quando toda noite adormece com esse sentimento, a sua vida começa a mudar. Não da noite para o dia, não de forma mágica, mas de forma natural. Do jeito que uma semente cresce, que um rio flui, que a vida se desdobra quando não é impedida. Murphy acreditava firmemente que toda pessoa tem acesso a esse poder, que não há exceções, que as leis da consciência são as mesmas para todos, independente de origem, formação ou passado. A única condição é a disposição. Disposição de acreditar, disposição de sentir, disposição de soltar as velhas crenças e aceitar as novas. Só isso. Não há técnica complicada, não há segredo guardado para poucos. O segredo é simples. O seu subconsciente cria aquilo que você lhe apresenta como verdadeiro. Se toda noite, antes de dormir, você lhe apresentar o sentimento de abundância, se você lhe mostrar que você já é rico, que já está seguro, que já está provido, então ele vai começar a manifestar essa realidade na sua vida. Não tem outro caminho, não tem atalho, mas também não precisa de atalho, porque esse caminho é simples, esse caminho é natural. Esse caminho é como o universo funciona. Você não precisa complicar, só precisa começar. Só precisa começar esta noite, e depois amanhã à noite de novo, e depois de novo. E a cada noite que passar, a cada vez que você adormecer com o sentimento de abundância, esse sentimento vai afundar mais no seu subconsciente, vai ficar mais forte, vai virar a crença dominante. E um dia você vai acordar e perceber que o mundo externo mudou, que aquilo que você cultivou por dentro agora está visível por fora. E você vai entender que não foi milagre, foi a lei, sempre foi a lei. Você só finalmente aprendeu a usá-la. No silêncio da noite, quando o mundo dorme, quando as distrações calam, quando os pensamentos se acalmam, abre-se um espaço sagrado. Um espaço onde você tem acesso direto à força criadora que molda tudo. Nesse espaço não há limitação. Nesse espaço não há impossibilidade. Nesse espaço tudo está disponível, tudo é possível, tudo já está aí. E você entra nesse espaço toda noite, quer tenha consciência ou não. A pergunta é só o que você leva para esse espaço. Leva as velhas histórias de falta? Leva os medos e preocupações? Ou leva o sentimento de abundância? Leva a tranquila certeza de que a vida te ama, que o universo cuida de você, que riqueza é o seu estado natural. O que quer que você levar, isso vai se manifestar. Essa é a verdade simples. Essa é a lei. E Murphy passou a vida inteira ajudando as pessoas a entenderem essa lei, não para que a conhecessem como teoria, mas para que a aplicassem,
para que a usassem, para que descobrissem o poder que tem dentro delas, o poder de mudar a vida não pelo luta, não pelo esforço, mas pelo simples princípio de que o mundo interno cria o mundo externo, que o sentimento cria a forma, que a fé cria a realidade. E assim, quando você for se deitar esta noite, lembre-se dessa verdade. Lembre-se de que você não é impotente, de que não está à mercê do destino, de que você tem o poder de moldar a sua vida de dentro para fora. Que cada noite é uma oportunidade de começar de novo, de escolher de novo, de criar de novo. Aproveite essa oportunidade. Aproveite o momento de adormecer. Mergulhe no sentimento de abundância. Deixe ele fluir pelo seu corpo. Deixe ele afundar fundo no seu subconsciente. E então confie. Confie no processo. Confie na lei. Confie na inteligência que age em você e através de você. Porque ela conhece o caminho. Ela sabe como tornar visível o invisível. Ela sabe como tornar real o possível. E ela só está esperando que você lhe dê as impressões certas. As impressões de abundância, as impressões de riqueza, as impressões da tranquila certeza de que tudo está bem, de que tudo se desdobra, de que você é sustentado por uma força maior que qualquer circunstância externa. Essa é a verdade. Esse é o segredo. E ele sempre esteve aí, bem dentro de você, só esperando que você se lembrasse.